Mandaloriano continua impressionando e olha, galera, cara, eu não consigo nem me controlar, cara, tá simplesmente demais. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o episódio 2. Ei, você aí que está me assistindo, meu nome é Alex Fury e esse é o canal Como é Bom Ser Nerd. E se você acabou de chegar aqui por alguma indicação de seus amigos, ou se você viu algum dos nossos vídeos publicados aí no YouTube, vamos lá, dá uma força aí pra gente e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos para a gente ampliar ainda mais essa nossa rede de nerdices que a gente tanto gosta de discutir. A aventura do caçador de recompensas segue em Arvala 7 e agora já em poder do pequeno Yoda que acompanha durante o seu retorno à sua nave. Durante o trajeto, ele, claro, percebe que ele não está sozinho naquela caça pela recompensa e ele nota que algumas das regiões por onde ele passa existe uma certa observação. Algumas pessoas estão à espreita enquanto ele caminha pelo deserto de Arvala 7. E naquele momento onde ele se encontra entre um daqueles canyons, que eu até fiz uma descrição para vocês no vídeo anterior, ele é cercado por alguns alienígenas, são os Trandoshanos. Isso, são criaturas meio lagarto que estavam lá no local onde ele pegou o serviço e já observavam o momento em que ele faria a busca. E claro, devem ter seguido a pista e o encurralaram ali. É nessa hora que o Mandaloriano entra em combate com todos esses Trandoshanos e nessa hora ele utiliza daquela sua espingarda, que inclusive ela é utilizada, eu disse para vocês que foi na animação de Star Wars Rebels, mas é uma animação antiga que acompanhava as aventuras desse Mandaloriano e lá estava a imagem dessa arma que ele utiliza aí na série. Então nesse momento ele consegue se desvencilhar de todos e o último, claro, ele dá um tiro e o desintegra. Ali a gente vê o poder de luta que o Mandaloriano tem e, claro, também ele é factível de falhas e ele fica muito ferido nesse processo. É nessa hora que a gente vê uma curiosidade onde o pequeno Yoda sai do berço e é uma cena muito engraçada porque ele vem até o Mandaloriano que está ali com o braço ferido e ele vai com a mãozinha assim muito singelamente na direção do ferimento do braço e é nessa hora que a gente que é fã de Star Wars fica ali pirando a cabeça e fala: cara, é nessa hora, é aí que ele vai usar a força. Ele vai usar a força, porque todo o trejeito, ele levanta a mãozinha, ele fecha o olho com aquele esforço mental que a gente vê clássico nos personagens que dominam essa força mística, mas ele não deixa. O Mandaloriano o afasta e toda hora é engraçado a relação dos dois, ele vai lá e coloca o bebê de volta no berço e assim segue a viagem. O episódio intitulado de The Child, a criança, no caso o pequeno Yoda, é o momento em que a gente vê o estreitamento de relações entre o Mandaloriano e essa pequena criatura. A missão do Mandaloriano estava em curso e o que ele deveria fazer a partir de agora é levar o pequeno Yoda à pessoa que fez a encomenda. E nesse momento, quando eles se aproximam da nave, eles percebem à distância que algo estava acontecendo e aí que conceitualmente, lá vem eu de novo falando as questões conceituais, e a gente vê aquele aquele enorme transporte dos Javas. Não sei se vocês se lembram, os Javas eram aquelas pequenas criaturas que viviam lá, inclusive eles gostam desses ambientes desérticos. Eles apareceram a primeira vez numa Nova Esperança quando o Luke Skywalker foi fazer barganha de peças. Ele e o tio, eles têm aquele grande veículo que é o Sandcrawler, um tanque de 3, 4, 5 andares em que os Javas fazem todo o seu comércio. Eles utilizam esse veículo para justamente fazer a migração de um lugar para outro e fazer o seu comércio. E é ali que o Mandaloriano percebe que eles depenaram a sua nave inteiramente e num ato de desespero ele corre para cima deles. Claro que de longe antes ele desintegra uns 4, 5 Javas e
confusão se instaura, e nesse momento é muito bacana porque a gente vê, como já fomos comentados inclusive no vídeo anterior, aquele clima de faroeste mesmo, né? Ele vai correndo atrás desse Sandcrawler, todos os Javas se recolhem e é uma perseguição bacana porque assim, eu queria ter muito visto a Sandcrawler de uma forma assim, numa escala maior. Numa Nova Esperança foi mostrado, mas era assim, um simples carro que eles mostravam à distância como uma maquete, não agora com o Mandaloriano em proporção em relação a esse veículo. Então é assim, a sensação real mesmo daquela situação, e o Mandaloriano corre, tenta escalar a Sandcrawler, enquanto isso os Javas vão jogando peças em cima dele e ele indo lá pra cima para tentar recuperar todas as peças da sua nave. E é muito engraçado porque é muito aventuresco, ele tenta escalar, lembrando até um amigo meu comentou que lembra muito aquelas cenas clássicas do Adam West escalando com o Robin, né, as paredes de um prédio, mas com um pouco mais de adrenalina, e ele ali tentando escalar e os Javas jogando as peças. É muito bacana que inclusive os Javas fazem uma passagem muito rasante numa montanha, onde quase que o Mandaloriano, se não tivesse um tanto quanto mais de perspicácia, ficaria esmagado ali, e ele consegue se desvencilhar e ficar numa lateral da Sandcrawler. E na hora da subida, quando ele consegue efetivamente alcançar o topo da Sandcrawler, já tem um grupo de Javas já apontando uma arma tranquilizante. Ele cai de lá de cima, imobilizado, e eles vão embora com as peças. Engraçado que o pequeno Yoda acompanha tudo isso olhando de longe, sem poder fazer muita coisa. Dentro de um planeta inóspito e sem saber muito o que fazer, a última esperança do Mandaloriano é o cara que estendeu a mão para ele na hora em que ele menos esperava, Quill. E é assim que ele faz, ele vai até a sua fazenda mais uma vez, lhe pedindo uma ajuda, até porque ele é nativo e conhece um pouco da movimentação do local. E ali o Quill orienta ele o que ele deveria fazer, primeiramente, para poder chegar até os Javas e reconquistar as peças. Primeiro você tem que conquistar a confiança dos Javas para que você possa retomar as peças da sua nave de alguma forma. Não sei se você vai comprar, se você vai pagar ou se você vai barganhar de alguma forma, mas eu te levo até lá e te mostro o que você pode fazer. Nesse momento de conversa entre o Quill e o Mandaloriano, a gente vê um pouco da natureza do pequeno Yoda. É engraçado que enquanto eles estão discutindo, o pequeno Yoda observa alegremente, como uma criança vislumbrada com um brinquedo, um pequeno sapo que está pulando por ali, uma criatura muito parecida com um sapo, e a gente vê pela primeira vez o Yoda comendo alguma coisa. Ele engole o animal assim e mal mastiga. É bonitinho e ao mesmo tempo é nojento de ver essa característica natural da espécie do Yoda. Bom, enfim, o Quill ajuda o Mandaloriano e eles seguem uma viagem noturna até o local onde muito provavelmente os Jawas param para poder fazer uma pausa, descansar ou até mesmo abrir comércio para moradores locais. Então, chegando lá, o Mandaloriano já está ali com os ânimos em alta e ele sabe que ele não vai ter muita paciência de negociar, assim como o próprio Quill orientou a ele fazer. Mas chegando lá, a primeira coisa que o Quill faz é se apresentar aos Jawas para ver se ele consegue iniciar uma barganha. Claro, o Mandaloriano, muito sem paciência, já chega cobrando pelas peças e, claro, o clima já fica esquentado e o pessoal já começa a se armar. É nessa hora que eles começam a abrir um precedente para ver o que o Quill pode fazer. E ali, os Jawas conversando junto com o Quill e o Quill passa essa informação pro Mandaloriano. Eles precisam de um ovo, mas fica no ar assim, mas o que um ovo pode ser tão importante ao ponto de me render as minhas peças de volta? O Quill fala, não questiona, vai lá, o local é esse, você vai buscar um ovo de Mudhorn. A tradução literal de Mudhorn é horn, quer dizer chifres, e mud, lama, é o chifre da lama, o Mudhorn. Então, ele vai até o local onde os Javas orientaram para ele, e lá, junto com inclusive o Yoda, que está sempre ao lado dele, ele chega numa espécie de caverna, e realmente o ambiente ele é lamaçal, ele é algo assim que a gente percebe que é sujo. E ali o Mandaloriano se pergunta, eu não sei o porquê que eu estou fazendo uma besteira dessa. E assim ele se arma, claro, com todo o seu aparato, e entra dentro da caverna. Lá chegando, ele percebe que tem restos de algo que foi devorado, de ossos e tudo mais, e
É nessa hora que, claro, tem que ter aquele suspense, tem esse corte de câmera, o Iodinha tá ali do lado de fora flutuando em cima de seu berço e a gente escuta o tiro de um blaster, vê aquele clarão vermelho lá dentro e um urro de animal que provavelmente é muito grande e o Mandaloriano, ele é arremessado ao longe e assim, depois de toda essa situação, ele todo sujo, a gente vê revelado o que é o Mudhorn. É uma criatura muito parecida com um rinoceronte, misturada com... Ah, cara, não consigo definir para vocês. Ele é grande, tenham aí um rinoceronte grande como uma boa referência. E a criatura, ela é bruta. Ela vem pra cima do Mandaloriano e por várias vezes o arremessa, né? Ele tem a sorte, inclusive, de não tomar uma chifrada, porque é uma peça muito grande, com o risco de perfurá-lo por inteiro. E ele sofre muito com isso e ele fica sujo. Ele não tem o que fazer, ele apanha tanto que a gente vê ali um Mandaloriano frágil. Apesar de ele ser um guerreiro honrado e ter um código, ele a todo tempo não esmoece e mesmo destruído, com todo o seu aparato tecnológico comprometido, ele continua ali apanhando e lutando contra o Mudhorn. Até um momento em que ele não tem mais forças depois de uma luta incessante, ele é arremessado mais uma vez e no meio daquele lamaçal, a única coisa que resta para ele é um pequeno punhal e ele ali, a gente vê, é muito claro essa hora que a gente vê ele sem nenhum tipo de energia, já não tem mais nada, mas o Mandaloriano ele continua. Ele sabendo que vai morrer, ele sabendo que aquela criatura é infinitamente muito mais forte do que ele levanta o seu punhal, segura com as duas mãos, cambaleando, a gente percebe, apesar de não ter a expressão por conta do capacete estar sempre cobrindo o rosto do Pedro Pascal, ele está ali, firme, mas nos seus últimos suspiros, e a criatura vem galopando para cima dele. E é nessa hora que a gente percebe, apesar de não ter expressão, ele abaixa a cabeça assim, já sabendo que vai morrer, mas com um punhal. E eis que um silêncio toma conta. E corta a câmera pro pequeno Yoda usando a força. Cara, que coisa mais linda! Aquela criaturinha mostrando pra gente o que é nato. É nato da raça dos Yodas. A força tá presente muito forte neles. E olha só, ele só tem 50 anos. Perto do Yoda que morreu com quase 1000 anos. É espetacular, gente. É um negócio assim, pra quem é fã de Star Wars, presenciar algo assim é demais, cara. Não dá pra definir. Foi lindo. E ele faz o Mudhorn flutuar. E é o momento em que o Mandaloriano aproveita para recobrar suas forças. E aí o Yodinha o coloca de volta. E quando o Mudhorn vem para cima, ele aproveita e o apunhala aqui na têmpora, abatendo o animal. Finalmente, o trabalho foi feito. Foi um trabalho em dupla. Um ajudou o outro. E ali ele vai recobrar as forças e pega o ovo de Mudhorn. Quando ele chega até a aldeia dos Javas, para sua surpresa, ele pega os Javas pegam o ovo, a gente não entende muito a língua deles, né? Aqui é muito sonoro o que eles fazem. E ali eles cortam um tampo do ovo e todos eles começam a se deliciar com aquela iguaria. E a gente percebe que tudo aquilo nada mais passou do que um momento para fazer o Mandaloriano de idiota. Ele tem essa sensação de que enganaram e que fizeram ele de bobo. Mas assim, de qualquer forma, esse esforço todo que ele fez valeu, porque a partir dali todas as peças da Razor Crest foram devolvidas e ele pôde finalmente refazer a sua nave. Mas cara, refazer como? É uma nave inteira. E aí? É nessa hora que Quill entra mais uma vez para mostrar os seus préstimos. O Quill, o nome da raça do Quill, Ugnaught. Isso, é um Ugnaught. Os Ugnaughts, eles apareceram pela primeira vez no Império Contra-Ataca. Ele era um dos trabalhadores que viviam lá na Cidade das Nuvens e eles são conhecidos justamente como assim, pau para todo tipo de obra e eles se propõem a fazer um serviço, tanto que eles são criaturas muito requisitadas ao longo da galáxia por conta disso, de serem braço forte para qualquer tipo de... E é nessa hora que o Quill se para reconstruir a Razor Crest. O trabalho não é muito difícil porque é a redução de uma espaçonave praticamente inteira, mas eles fazem sim
em parceria, um trabalho árduo que dura uma madrugada inteira de forma incessante. E assim, eles terminam com a reconstrução daquela espaçonave de uma forma competente, porque o Quill nada mais é do que um grande artesão, né? E ele consegue ajudar a reconstruí-la completamente. O Mandaloriano vai lá, liga os painéis e ali constata que tudo está funcionando e ele vai conseguir dar continuidade à sua jornada. Honrado e gentil, o Mandaloriano volta a oferecer para Quill a parte da recompensa que ele será pago. Mas Quill, também muito gentil, diz: não, você é meu convidado e eu faço isso porque eu estou aqui para servir, para vocês verem como é da raça mesmo, né? Como eles têm essa honra por natureza. E assim, ali eles se despedem e o Quill agradece por ele ter trazido para a terra dele, para o Mandaloriano ter trazido para a terra dele a paz que ele tanto queria. E agora, finalmente, ele poderia viver a vida dele e descansar. E assim, o Mandaloriano decola sua Razor Crest e retorna ao local onde ele vai fazer a sua entrega. E no caminho, ele percebe que aquela relação que ele tem com o pequeno Yoda é muito especial. Apesar de ele não aparentar essa sensação, fica ali no ar que existe sim uma dívida pela ajuda que o pequeno Yoda deu a ele. E assim a gente encerra o episódio 2 que... Olha, vamos ser sinceros, essa série ela tá num processo assim, de ascensão, e pelo visto só vai continuar desse jeito. Não vejo a hora de falar para vocês aqui do episódio 3 que eu já assisti e em breve vou estar passando as minhas impressões aqui para vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alex Fury, olha lá, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no like, ative as notificações, compartilhe aí a nossa rede com os seus amigos para a gente ampliar as nossas conversas nerd que a gente tanto gosta de discutir aqui, e também acompanhe a gente aí nas redes sociais. Meu nome é Alex Fury, um grande abraço para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. E que a força esteja com todos nós. Tchau, galera.